Vamos resolver agora o 13 do capítulo 4, página 53. Esse exercício diz o seguinte: uma barra metálica de massa 0,400 kg sofre uma variação de temperatura, um acréscimo de temperatura de 49 graus Celsius, quando absorve 9.800 joules de calor. Determine o calor específico. Gente, só tem uma coisa importante. Aqui ele absorveu 9.800 joules. Absorveu é positivo. Se cedesse, seria negativo, tá? Se ele tivesse cedido calor. Mas ele está absorvendo, então é positivo. Então, para determinar o calor específico, vamos usar QMC ΔT. Então, vamos lá. A quantidade de calor que ele recebe, 9.800. A massa é 0,400. Calor específico é o que eu quero determinar. E a variação de temperatura é 49 graus Celsius. Bom, vamos lá. 9.800 é igual 0,400 vezes 49, 19,6 vezes o calor específico. Tá multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 9.800 dividido por 19,6. Portanto, o calor específico será de 500. Cuidado com a unidade, joule por quilograma vezes graus Celsius, porque eu tenho joule, tenho quilograma e graus Celsius, tá? Então, é importante observar bem a unidade. Nesse caso, essa unidade do calor específico é joule por quilograma vezes graus Celsius. Pessoal, vamos então fazer a 17, né, da página 57 do capítulo 4. O que diz lá na 17? Diz assim: calcule a temperatura de um pedaço de ferro de massa 500 gramas, que é colocado em água. Então, tem a água que é colocada esse pedaço de ferro. E a água está numa temperatura inicial de 15 graus Celsius. A temperatura da água se eleva para 28,4 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio. Então, quando eu coloquei esse pedaço de ferro, que eu não sei qual é a temperatura inicial, quando eu coloquei ele junto com a água estava em 15 e se elevou para 28. E aí se estabeleceu o equilíbrio, ou seja, a temperatura final, tanto da água quanto do ferro, é 28,4 graus Celsius, tá? A água está contida em um recipiente e as paredes não absorvem calor. O calor específico do ferro, ele diz que é ali, ó, 0,114 caloria por grama grau Celsius. E o da água ele não diz, mas a gente consegue na tabela e a gente deve saber sempre que o da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Bom, a gente vai fazer usando o princípio da conservação da energia. Ou seja, qual é a energia que está contida aqui nesse material? É o calor. Então, a somatória de todas as quantidades de calor tem que ser igual a zero, porque se estabeleceu o equilíbrio. Isso o problema falou. O problema falou na temperatura de equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer assim. Se é a somatória das quantidades de calor, vamos analisar o seguinte: que tipo de calor nós estamos falando? Nós estamos falando de calor sensível, porque os objetos, eles variam de temperatura, mas eles não mudam de fase. Se eles não mudam de fase, todos os dois a gente vai usar MC ΔT. Então, é esse o tipo de calor que tem nas duas substâncias, tanto na água quanto no ferro. O ferro não mudou de fase, nem a água. Portanto, nós vamos usar calor sensível. Vamos lá, então. Vai ser o calor sensível do ferro mais o calor sensível da água, tudo isso igual a zero. Calor sensível do ferro, massa do ferro, calor específico do ferro, variação de temperatura do ferro, mais massa da água, calor específico da água, vezes variação de temperatura da água, tudo isso igual a zero. Quase que não coube ali no meu papelzinho, tá? Tudo isso igual a zero. Acho que agora deu para ver ali certinho, né? Vamos substituir os valores, então. Vamos lá. A massa do ferro, 500. Eu vou colocar para cá porque a letra da professora é grande, tá? Calor específico do ferro, 0,114. Variação de temperatura. Temperatura final, a de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que eu não sei. Mais massa da água, 2.000. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, 28,4 menos 15. Tudo isso igual a zero. Tem que caber lá igual a zero, tá? Minha letra é grande e não tá cabendo ali. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui 500 vezes 0,14. 500 vezes 0,14 dá 57. Tá? Que multiplica 28,4 menos T0. Mais
2.000 vezes 1, 2.000. Que multiplica 28,4 menos 15 dá 13,4. Tudo isso igual a zero. Então, eu multipliquei esse aqui, já subtraí esse aqui de dentro, né? Ficou 13,4, tudo isso igual a zero. Agora, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui, ó, tá? Então, vai ficar assim, ó. 57 vezes 28,4, 1.618... Opa, vocês não estão chegando, né? 0,8 menos 57 vezes T0. Mais, agora eu vou multiplicar 2.000 por 13,4, dá 26.800. Tudo isso igual a zero. Agora, gente, veja, a professora vai somar esses 26.800 com esses 1.618,8. Somando esses dois, ele vai ficar esse seguinte valor. Vai ficar 28.418,8. Tudo isso igual a zero. Passa para o outro lado, vai ficar menos 57T0 é igual a menos 28.418,8. Não pode ficar negativa a variável, multiplica tudo por menos 1. 57 vezes T0 é igual a 28.418,8. T0 vai ser 28.418,8 dividido por 57. Portanto, o T0 vai ser 498,6 graus Celsius. Está resolvida a nossa 17.